nós podemos novamente juntas estar aqui. Esse espaço que a Junta de Missões Mundiais proporcionou para você, Elas pelo Mundo. E a ideia é essa, trazer mulheres aqui, empreendedoras, projetos inovadores, mulheres que inspiram, projetos empreendedores que têm muito a contribuir para a nossa vida pessoal, para a nossa caminhada cristã. E o tema de hoje é Mulher Invisível. É um tema que promete pegar fogo aí, gente. E o que seria esse mulher invisível? O que é mulher invisível? Você já se sentiu invisível? Teve alguma situação, ou você tem alguma situação que você se sente invisível? Alguém tira de você seu direito de ser você? Ou alguma situação que a sociedade cobra de você, algo que você sente que não é seu papel, ou cobra um papel que você não sente que é o seu? Hoje vamos ter uma reflexão muito bacana aqui com a doutora Isabelle Ludovico. Ela é francesa e se formou em economia na França, psicologia aqui no Brasil. Fez especialização em terapia familiar e sistêmica. Ela e seu marido foram mentores de tantos pastores aqui pelo Brasil, não é? Psicóloga clínica, dá palestras. E é muito interessante, ela tem um livro que todos deveriam ler, se chama Resgate do Feminino. E também, dentro daquele livro Melhor da Espiritualidade Brasileira, ela tem um capítulo que chama Espiritualidade e Transformação Pessoal. E nós temos também a Valquíria, hoje aqui, nossa missionária da Junta de Missões Mundiais. Valquíria é doutora em letras pela Unesp, fez também mestrado na mídia, ela tem uma boa caminhada missiológica, que já está há 10 anos nessa trajetória missionária, e na Guiné-Bissau, 6 anos como missionária. E ela coordena um projeto lindo num centro cultural que traz alfabetização de adultos, trabalhando com alfabetização de mulheres, muito bonito. E ela é casada com o Alexandre e mãe do Benjamin. As duas são muito bem-vindas aqui no programa Elas pelo Mundo. A Junta de Missões Mundiais lhes dá as boas-vindas. Obrigada pelo convite, para participar aqui. É uma grande alegria, uma grande honra estar junto com duas mulheres grandes, como se diz em Guiné-Bissau. Mulheres que eu tenho que sentar para ouvir, né? Obrigada, Alzira. Eu te agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui com você e admiro muito o teu ministério com mulheres, não só com mulheres, né, mas mobilizando a igreja para missões, super importante. Eita, Nauzira, que o tema de hoje tá quente mesmo, tá fervendo, como você disse. Mulher invisível. O que significa ser uma mulher invisível? Bom, fizemos essa mesma pergunta para algumas mulheres ao redor do globo. Veja só o que elas responderam. Então, o que é ser uma mulher invisível? Deixa ver. É passar pela rua e ninguém se importar com você. É ser humilhada pelo marido e a sociedade achar que é normal. É ter uma dor enorme e não poder compartilhar com ninguém, porque ninguém vai se importar com você. Una mujer invisible es una mujer luchadora, activa, que desarrolla sus capacidades y competencias, las pone al servicio de los demás en todos los ámbitos en los que se desenvuelve, bien sea en el ambiente laboral, en el ambiente familiar, en el ambiente social. Es decir, no hay pasividad en esta persona, pero siempre está detrás del telón, sin voz, queriendo pasar desapercibida, teme dejar ver su luz, prefiriendo de esta manera estar en el anonimato. Que ninguém te perceba, que ninguém reconheça o seu esforço e o seu trabalho. E para você? O que é ser uma mulher invisível? Deixa o seu comentário aqui no nosso vídeo que a gente vai ler tudinho depois. Ana, é com você. A caminhada de vocês é marcada por uma contínua busca de crescimento, tanto pessoal como espiritual, profissional. E as pessoas precisam conhecer vocês, né? Vocês poderiam, então, falar um pouquinho sobre essa jornada, essa caminhada de vocês? Então, a minha trajetória, acho que, como muita gente aqui, tem um antes e o depois de Cristo, né? Eu me converti com 26 anos, antes morava na França, era uma pessoa estudiosa, mas muito solitária,
e em busca de um sentido existencial. E eu tinha um sonho de ir para o Brasil, de ir para o Rio. Então, eu dirigi tudo para esse sonho. Eu fui trabalhar na Embaixada do Brasil em Paris, de lá eu arrumei um emprego no Rio. E foi lá que eu conheci Osmar, e ele que me falou de Jesus de uma forma mais pessoal, mais viva, me desafiou a estudar a Bíblia, e ele foi muito persistente, e eu tinha muitos questionamentos. Eu falava, não entendo como um Deus tem que morrer numa cruz, não faz sentido a cruz para mim. Até que em Coríntios ficou claro que a cruz realmente é loucura, mas que é uma cruz sob orgulho do ser humano, e o meu orgulho de querer escolher o meu caminho até Deus, de achar que eu podia chegar até Deus pelos meus esforços. E foi quando me rendi a esse amor. Então, a partir daí, realmente, construí uma nova identidade com ele, de ser filha amada de Deus, né? E a partir dessa identidade, então, surgiu normalmente a missão de repartir aquilo que eu recebia, de ser um instrumento nesse reino de Deus e poder contribuir através dos dons que Deus me deu para que o reino seja mais aparente. Então, esse processo, nesse caminho com Deus, acho que o mais importante foi aprender a ouvir, aprender a silenciar diante de Deus, aprender a ouvir a palavra e deixar essa palavra reverberar dentro de mim, fazer um caminho da cabeça até o coração e aprender também a derramar o meu coração para Deus e deixar Deus me encher com a sua paz, com a sua alegria. Então, esse processo da vida interior, acho que foi muito importante. Eu me converti aos 27 anos. Eu estava no meio do meu doutorado em literatura na Unesp e tinha uma amiga na faculdade, no doutorado, que era da Primeira Igreja Batista. Ela soube muito bem comunicar sobre Jesus Cristo para mim. Ela me deu uma fita, a obra de Messias, de Handel. E foi ali que eu me converti, ouvindo essa música, porque ali fala toda a trajetória, né, do Messias, a crucificação, conta tudo. E ela foi muito, muito sagaz, porque ela falou assim, você pode acompanhar o inglês, que é erudito, a gente não consegue acompanhar, lendo a Bíblia. Aí, que legal! Ela me fez ler a Bíblia, entendeu? E aí eu fui ler, eu falei, nossa, eu passei uma noite de quarta-feira sozinha no meu apartamento em Assis, ouvindo aquela música e lendo a palavra de Deus. Eu falei, gente, é isso. Então, aí pouco depois eu vi que tudo que já tinha acontecido na minha vida, que eu reconhecia, assim, que foi obra de Deus, que não foi por mérito meu, não foi por glória minha, mas que ele vinha traçando o meu caminhar, né, desde sempre. Participei de um Proclamai, aí, gente, eu queria ir embora para a África, queria largar o doutorado, vamos embora para a África, mas graças a Deus eu terminei, concluí, trabalhei depois um pouco na igreja local, na própria cidade de Assis, e depois trabalhei na minha cidade também, como mobilizadora de missões, e pude conhecer um pouco ter um pouco então dessa vivência de igreja antes de ir para o campo realmente. Alguma vez vocês já se sentiram invisíveis? Já me senti, algumas vezes ainda me sinto. As vezes que eu me senti mais invisível foi no meio eclesiástico, porque muitas vezes nós somos a esposa do missionário, a esposa do pastor, a gente perde a identidade, perde o nome, e eu creio que tem vários exemplos assim, algumas vezes que a gente foi apresentar sobre missões nas igrejas, e ele é o representante, então ele fala, mas eu entendo que Deus nos chamou, então ele tem a missão dele, eu tenho a minha missão, a gente trabalha no chão com o povo muçulmano, e
ele não pode andar com as mulheres. Eu que ando com as mulheres, a gente senta, ri, a gente chora, a gente brinca, a gente dança. Eu as conheço, então, e da mesma forma eu não posso andar com os homens, né? E eu respeito essa questão, essa tradição. Muitas vezes que a gente participou de reuniões lá, de choros, que a gente chama, né, rituais fúnebres, que você tem que ir para, então, se dar a sua despedida ali, as mulheres se sentam separadas dos homens. Então, elas ficam na parte da cozinha e eles ficam na frente fazendo as rezas. Eu sei que eu não posso nem passar ali perto. E eu me sento ali com elas, então a gente fica cozinhando, fica brincando, fica comendo, e eu sei ocupar esse lugar, entende? Mas eu sei que essa é a minha missão. E então, ele não tem como saber o que acontece, ele não tem como repassar isso para a igreja, ele não tem como testemunhar sobre isso, porque isso sou eu. E essa missão é me dada por Deus. Não tem como ele viver a minha missão. Eu não estou aqui para... a gente não está aqui para disputar, não está aqui para competir quem é o melhor, quem faz melhor, mas a gente tem que fazer o melhor que é nos pedido para fazer. Então, eu vejo assim. Então, todas as vezes que me é negada a fala de testemunhar, de poder contar sobre o que Deus tem feito na minha vida e no campo missionário, eu entendo também que é tirado um pouco de nós, né, não só de mim, mas de outras colegas também, de outras missionárias, a representação do que Deus faz. É como se roubasse um pouco a potência, né, a força que vem dele. E, ao mesmo tempo, eu sei que essa visibilidade é de uma sociedade que é marcada historicamente, né, pela figura do homem. Então, eu tenho que me reconhecer como filha de Deus. Eu tenho que me ver como alguém que tem uma missão e que tem que cumprir essa missão da melhor forma possível. E eu sei que Ele me vê. Deus me vê e me conhece. Então, eu acho que focar nisso é o principal. Eu acho que eu fui meio privilegiada, por vários motivos. Primeiro, por ser francesa no Brasil, parece que já você ganha alguns pontos, né? Só pelo fato de ser francesa. Aqui em Portugal, ao contrário, porque como eu falo com sotaque brasileiro, português já com brasileiro já fica meio... Então, é diferente. É interessante sentir a diferença. Mas, assim, acho que como eu construí com o Osmar uma relação bem de parceria e que a igreja não é uma igreja tradicional, é uma igreja que ele fundou, que é uma comunidade onde tinha mulheres na liderança. Eu nunca fui considerada a mulher do pastor, inclusive ele nem deixava ser chamado de pastor. As pessoas chamavam ele de Osmar e me chamavam de Isabelle. Então, eu não era a esposa do pastor, eu era Isabelle. Então, acho que na igreja eu não senti, mas eu tenho acompanhado inúmeras mulheres muito feridas, justamente por não ter tido voz. E até é interessante que algumas tiveram que fazer exercício para aprender a botar para fora a voz, né? Para encontrar a sua própria voz. Agora, é interessante também que na Bíblia fala assim, que nós somos chamados a ser sal e luz. O sal ele tem que desaparecer, ele não tem que chamar atenção sobre si. Quanto mais invisível, melhor. Mas a luz tem que brilhar. Então, a gente tem esse paradoxo, né? A gente precisa saber quem a gente é, como o Valquírio falou muito bem, saber quem eu sou, saber o meu valor como filha de Deus, saber os dons que Deus me confiou, a missão que Deus me confiou, e aí eu me reconhecer em vez de esperar que o outro me reconheça. Mas também é um exercício de humildade, a invisibilidade, para aprender a servir sem chamar atenção sobre si. Né? Acho que, de certa forma, nos ajuda a peneirar as nossas motivações. Será que eu estou fazendo para ser reconhecida ou será que eu estou fazendo porque Deus me impulsionou para fazer? Então, eu acho que, por isso que a diferença entre humildade e humilhação.
Acho que muitas mulheres foram humilhadas porque não tinham voz, não tinham possibilidade de se expressar, não eram ouvidas, mas nós somos chamadas a servir, lavar os pés, né, do outro, e isso é a humildade. Acho que a humildade só é possível quando eu sei quem eu sou e o meu valor, né? E eu me disponho, como Cristo fez, né? Se cingiu como escravo, lavou os pés. Então, se é um caminho que eu faço, isso é muito bom. Mas se o outro que não está me deixando ter voz, aí é humilhação, né? Então, mas eu tenho visto realmente muitas mulheres feridas. A gente vive uma sociedade machista e, infelizmente, a igreja realmente é um reduto desse machismo ainda, né? Eu vejo nas conferências, por exemplo, onde tem 90% de homens, né, falando, onde a fala do homem tem muito mais peso que a fala da mulher, né? Onde até esse meu livro, por exemplo, que é uma mensagem para homens e mulheres, poucos são os homens que lêem o livro, apesar do próprio Ed Renekiewicz ter colocado, né, uma mensagem e tudo, mas são poucos os homens que estão dispostos a aprender de uma mulher, enquanto as mulheres sempre estão ouvindo os homens, né? Sempre estão querendo aprender com os homens. Então, acho que há realmente uma disparidade ainda e muitas feridas. Mas eu lembro, até teve situações, eu lembro uma vez, assim, jovem ainda, jovem casada, assim, eu fui entrevistar a vice-governadora do Paraná, que era de uma igreja, e aí eu fui lá na igreja encontrá-la, e quando cheguei, o pastor veio em minha direção e falou, mas o seu marido não veio? Tipo assim, o que você está fazendo aqui sozinha? Você vai entrevistar a vice-governadora, assim, você sem o seu marido lá? Assim, foi engraçado. Mas, acho que é isso, quando a gente sabe o nosso valor, a gente não se deixa ser invisível, né? A gente ocupa o seu lugar de forma natural. Mas há situações em que a mulher realmente é ignorada, né? Desprezada, não levada em conta. Eu já me senti invisível no ambiente acadêmico, já me senti invisível no ambiente eclesiástico, não é? Quando eu faço algo de errado, todos me apontam. Mas quando eu acerto, ninguém nota. Esse é o depoimento de uma das nossas irmãs na Colômbia. Mas outras mulheres ao redor do globo também abriram o seu coração e contaram pra gente como e em que situações elas se sentem mulheres invisíveis. Quer conferir? Segue o VT. Já me aconteceu várias vezes de eu chegar numa loja, num estabelecimento comercial, chegar a dar um boa tarde. Não sei, as pessoas, porque a gente é deficiente visual, as pessoas não... parece que não gostam de conversar com a gente. E a gente é apenas uma pessoa deficiente visual. Temos limitações, claro, todo mundo, se for ver, tem, né, a sua limitação. E eu acho que é uma coisa que não tem, que não precisa, que eu sou uma pessoa igual às outras. Eu só tenho 2 deficiências, só sou deficiente visual e física. Mas, como todos os deficientes devem ser tratados normal, como, né, nas suas condições de deficiência. Então, eu acho que não é por aí. As pessoas deviam ser um pouco mais, deviam estudar os assuntos, conhecer cada caso, conhecer os casos e saber trabalhar individualmente com cada um. Já me senti invisível, sim. Já me senti invisível no seio familiar, já me senti invisível no ambiente de trabalho, e já me senti até invisível no seio da igreja. E este sentimento de invisibilidade surgiu principalmente em situações em que eu fui vista e avaliada não por aquilo que eu sou como pessoa, com sonhos, frustrações, alegrias e tristezas, mas principalmente pelo papel que a sociedade predefiniu para mim. Sem me dar a oportunidade de expressar se eu realmente queria desempenhar aquele papel ou não. Nesses momentos eu me senti invisível. E o sentimento de visibilidade até certo ponto nos faz sentir como se
nós fôssemos inúteis. E você? Já se sentiu uma mulher invisível? Saiu um artigo que estava comentando sobre o quanto diminuiu as produções acadêmicas no período de pandemia, produções femininas, caiu muitíssimo. Mas, Isso. claro, porque nós temos que cozinhar, lavar, passar, limpar a casa e produzir e fazer artigo. Na faculdade que eu dou aula outro dia, assim, gente, vamos mandar aí artigos e tal. Os homens... E a questão não é incapacidade ou incompetência, mas a questão é também que a pandemia trouxe para nós mais atividades, mais trabalho, e que o homem não se vê. Eu não preciso fazer isso. Verdade. Não há uma divisão igual, né, das responsabilidades de casa e com as crianças, ainda é muito diferente. Então, Agora, é o homem... interessante que a pandemia deu visibilidade ao trabalho de casa, que a mulher fazia e ninguém percebia, né? Sim, Então, sim. acho que deu visibilidade a isso e deu visibilidade ao número de mulheres engajadas na rede de saúde. 70% das mulheres, né, das pessoas na rede de saúde são mulheres. Os 7 países que responderam melhor à questão do Covid com a presidência de mulher, né? Pelas mulheres. Então, porque a mulher leva em consideração a família, elas fizeram discurso para as crianças, incluindo as crianças, explicando, e priorizaram realmente a saúde sobre a economia. Naquele momento era importante. Isso, Então, realmente as mulheres nesse sentido são de parabéns, porque as que estavam em cargo de responsabilidade reagiram bem, né? Sim. Falando agora sobre essa realidade no campo, né, sobre a Guiné, o que seria para você, então, uma mulher invisível? Você tem algum exemplo lá do contexto, algum outro concreto? Guiné-Bissau é um dos 10 países mais pobres do mundo, é o terceiro em mais baixo desenvolvimento da África. A gente vê que a mulher lá ela tem algumas funções de acordo com a vida, a faixa etária. Então, quando é menina, ela tem a função de ajudar em casa, nos trabalhos domésticos, tal. Logo depois, ela tem a função de casar, depois a função de procriar. E então, se essas funções também não são respondidas, ela já perde quase que totalmente seu valor. Se a mulher lá ela não é casada ou se não tem filho, não há valor nenhum. E eu tenho uma experiência com a nossa professora. Diferentemente de muitas ali, ela conseguiu terminar o 2º grau. Do povo dela, eu acho que 80% das mulheres são analfabetas. E ela pensou diferente. Ela falou, não, eu vou estudar porque eu quero ser diferente. Eu não quero ter essa vida que a minha mãe tem, que a minha tia tem. E ela logo começou a trabalhar com um casal de missionários, continuou os estudos, se converteu e continuou a trabalhar com a escola. Mas como que ela é vista em casa pelo marido e pela comunidade? Ela é quase desprezada pela comunidade. Ela era muito, muito assim, invejada, né? Tinha muita inveja dela, porque ela tinha estudo, então ela conseguia emprego, ela tinha o dinheiro dela. As mulheres não convidavam ela para as festas. Tinha casamento, ela não era convidada, porque ela era diferente. Ela escolheu uma realidade diferente para ela. Isso antes, eu acho que da conversão dela. Depois que ela se converteu, ficou mais difícil ainda. Mas isso mudou um pouco quando ela começou a trabalhar no centro de estudo, de educação que a gente tem lá. Primeiro ela foi dar aula junto comigo, de alfabetização para as mulheres, e elas me ensinavam ela me ensinava a parte da cultura, de como falar com elas, de como interagir com elas, e eu a parte didática, enfim. Então, ela começou a ser vista com um pouco mais de simpatia por todas as outras 40 alunas,
E ali a gente fazia festas, elas estavam sempre unidas, sempre juntas. E hoje ela é vista na comunidade com bastante respeito, porque o trabalho que ela tem feito ali tem dignificado realmente o nome de Jesus, e essa realidade para ela então mudou. Mas por várias vezes, quando ela tinha briga em casa com o marido dela, a primeira coisa que ele fazia: amanhã ela não vai dar aula. E ela não ia mesmo dar aula. Aí eu falei para o pessoal: bom, mas então, se ela não vai dar aula, a gente não vai ter escola, então. Porque ou ela dá aula, ou não tem escola. E aí, então, os homens mais velhos se reuniram e falaram: não, então, ela vai dar aula, né? E conversaram com ele, e então ela voltou a trabalhar. Mas essa realidade de apagamento, de sofrimento, é muito comum lá em Guiné-Bissau. Isabelle, a gente ouvindo tudo isso, né? E o seu livro, Resgate Feminino, você fala muito sobre esse projeto de Deus para os homens e mulheres, que precisa ser redescoberto. E ao longo da história, nós fomos nos moldando a esses estereótipos, né? Desumanizadores, você fala. Então, o que para você seria uma mulher invisível dentro desse estereótipo, né? Que implicações essa invisibilidade trouxe para a sociedade atualmente? Pois é, então é fruto da queda mesmo, porque a gente sabe que o projeto original de Deus não era esse, né? Era de uma parceria, de juntos cuidarem da terra, da mulher ser auxiliadora, mas auxiliadora é a mesma característica para designar Deus, ou seja, não é subalterna, é uma contribuição essencial na vida do homem. Então, os dois podiam contribuir um com o outro. Ela é varoa e ele é varão. Aí, na queda, o que acontece? O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. De fato, o homem dominou fisicamente a mulher e deu um novo nome, Eva. A partir de agora, você vai ser só mãe e vai ficar em casa cuidando dos filhos. E por isso que, como dizia Valquíria, o valor da mulher está em ter filho. Enquanto ela não tem um filho homem, ela não tem valor. E isso se perpetuou, né? A mulher ficou em casa e o homem foi sozinho construir o mundo. Quando Jesus veio, ele fez questão de honrar as mulheres, né? Ele, a primeira vez que se revela como Messias, foi para uma mulher, né, samaritana. Ele dá a Maria Madalena o privilégio de anunciar, né, a sua ressurreição. Ele valoriza o gesto de Maria quando ela derrama perfume, a Maria, irmã de Marta, sobre ele, dizendo: quero que todo mundo saiba o que ela fez. Ele valoriza Maria Madalena também em relação aos discípulos, não, e ao Simão. Então, são vários momentos em que ele faz questão de apontar o valor da mulher. Mas, infelizmente, depois da sua morte, continuou esses preconceitos, né? Apesar de algumas mudanças, porque o próprio Paulo, que tinha orado todo dia como os judeus, né? Agradecendo por não ser mulher, não ter nascido mulher, mandou epístolas para mulheres, né? Mulheres abriram suas casas para as primeiras igrejas nas suas casas, etc. Então, a mulher participou ativamente do início da igreja. Só que quanto mais ela se institucionalizava, a igreja, menos lugar tinha para a mulher, né? Mais a mulher... E no mundo aconteceu isso, porque a mulher foi mantida dentro de casa, sem direito ao estudo, etc. Os homens foram sozinhos desenvolvendo e o mundo se tornou muito tecnológico. Então, a gente vai à Lua, a gente tem UTIs maravilhosas, mas as relações humanas estão quebradas, as pessoas estão doentes, os recursos estão acabando, ou seja, se desenvolveu muito do ponto de vista material, mas perdeu a dimensão espiritual e relacional, né? que é o próprio do feminino. O feminino, a mulher gera vida, ela preserva a vida, ela cuida da vida, e é o homem que faz a guerra em geral, né? E é o homem que vai à luta. Então, realmente, o mundo ficou muito masculino, né? E muito pouco feminino.
E aí eu escrevi o livro porque lá por volta de 1950, o Paul Tournier, que é um psicólogo suíço, escreveu um livro chamado Missão da Mulher, que foi importante, dizendo agora que as mulheres estão assumindo lugar no mundo, elas precisam reequilibrar esse mundo, trazendo a dimensão feminina. Mas aí, quando eu li esse livro, eu falei assim, é muito bom, é um crescimento, mas vai continuar a dicotomia. O homem pensa e a mulher sente. O homem não pode chorar e a mulher não pode pensar muito, ela fique cuidando das crianças e das casas, né? Da casa. Então, foi aí que eu falei, não, nós precisamos reequilibrar o masculino e o feminino em cada um de nós, porque o nosso modelo é Cristo, para o homem e para a mulher. Cristo é um homem completo, né? Que chora, que pega as crianças no colo, que se emociona, que diz que tem medo, que pede ajuda. E, ao mesmo tempo, é muito, né, muito decidido, muito corajoso, então, ele integra o masculino e o feminino dentro dele. Então, ele é um modelo para nós. E, ao mesmo tempo, a nossa relação com Deus é a relação da noiva com o noivo, né? É mais pelo feminino, é pelo afeto, é pela disposição de se deixar penetrar pelo Espírito, para que ele possa nos transformar a sua imagem, a imagem de Deus. Então, é uma atitude relacional, né? É uma atitude de intimidade, de se vulnerabilizar, de se fragilizar, que é o próprio do feminino também, do princípio feminino. Então, assim, realmente é importante reequilibrar. O que aconteceu? Nesse mundo tão desequilibrado, quando a mulher começou a ocupar o seu lugar, ela entrou numa relação de competição com o homem, e muitas vezes se tornou caricatura dos homens, né? É até interessante que você estava contando, Valquíria, que mesmo numa sociedade tão machista como essa sociedade, né, com a cultura muçulmana em geral, as próprias mulheres perpetuam a discriminação, né? Elas mesmas discriminam as outras mulheres, né? Nas culturas onde tem clitoridectomia, são as próprias mulheres que seguram a menina aí para, né, para cortar o clítoris. Então, as mulheres... E que criam meninos machistas. Então, a mulher perpetua essa discriminação, né? Ela é também corresponsável. Mas, como é importante, então, eu estava dizendo, nesse processo de ser reconhecida, de ser valorizada, a mulher se tornou caricatura dos homens, muitas vezes, né? Muito competitivo, deixou de lado a casa, os filhos, a relação conjugal e se dedicou a ter sucesso, estudar, ter sucesso profissional, aparecer, né? E com isso, acho que ela perdeu a sua essência. Então, como nós mulheres precisamos resgatar essa coisa do cuidar, da interioridade, da sensibilidade, da ternura, da espiritualidade, né? Resgatar a importância das relações, da qualidade dos nossos relacionamentos, porque a essência, né? Assim, Descartes dizia penso, logo existo, né? E hoje em dia é consumo, logo existo, mas para Deus é amo, logo existo. Né? E amo, amar que é a essência. Né? Então, que tem a ver com essa dimensão relacional. Mulher invisível. O que é ser invisível? Uma mulher invisível, para mim, é uma mulher que não se conhece. Não sabe onde ela quer chegar, não sabe quem ela é, não sabe de fato aquilo que ela pode fazer. É também uma mulher que diz sim a tudo e a todo mundo, mesmo quando ela quer dizer não. É uma mulher que engole o choro quando ela precisa chorar. É uma mulher que engole o sorriso quando ela precisa sorrir. É uma mulher que se cala quando ela precisa falar. É uma mulher que se torna invisível para que outros se tornem visíveis. E para você, o que é ser uma mulher invisível? Deixe o seu comentário aqui no nosso vídeo. Olha, foi bem forte. Vocês vejam, elas trazem falas, assim, tipo, para mim tocou muito isso, sabe? Porque eu já senti muito isso. Eu não fui avaliada pelo que eu sou, né? Pelo que eu gosto de fazer, mas o papel que a sociedade pré-definiu para mim, né? Falas muito fortes nós vimos aí. Então, Valquíria, na sua experiência na Guiné, trabalhando com mulheres no mundo muçulmano, não é? Dentro desse cenário de invisibilidade, que atitudes, que passos você acha
que nós poderíamos dar, então? O que podemos fazer para trabalhar para diminuir isso, para dar voz e visibilidade para tanta mulher, não é, que exerce seu papel na sociedade e não sem reconhecimento, porque para mim uma palavra-chave que permeia essas falas é reconhecimento. Reconhecimento. Uhum. Pois então, Ana Alzira, eu posso falar assim daquilo que é a minha missão, digamos assim, né? Eu gosto de trabalhar com as letras, com literatura, com educação. Então, o que eu acho que deve ser enfocado, que deve ser trabalhado realmente é a questão da educação. Quando a gente vê numa sociedade que 80% ou mais das mulheres são analfabetas e que elas só podem ir à escola dos 9 aos 15 anos, isso me dói muito, isso me choca muito, sabe? Porque é dali que eu sei que vai sair o reconhecimento, como você disse, posterior, né? Como é que essa mulher vai ter voz, como é que essa mulher vai poder se sentir reconhecida pelo seu trabalho, pelo seu valor, se ela não tem esse preparo, se ela não tem esse acolhimento também. O que a gente também busca fazer lá, falando da área da educação, é trabalhar justamente isso. Então, por exemplo, se eu tenho lá 30 vagas para alunos, né? 15 são de meninas. Se não tiver menina, então vai ficar vaga livre, né? Então, já começa, acho que desde esse princípio básico, a educação, né? A cultura, a valorização da voz da mulher através de seus relatos. Quanta riqueza, quanta cultura tem naquelas senhoras que moram em Guiné-Bissau, quanta sabedoria tem ali que não é ouvida, que não é reconhecida, que, sabe, que não é até vista em outros lugares, não é reconhecida aqui no Brasil, que é mesmo de fala português, digamos assim, porque sai da boca de mulheres, né? Quando as pessoas vão fazer entrevistas lá, alguma coisa, elas buscam, geralmente, ou pesquisas, também vão muitos pesquisadores lá, portugueses e da Europa, busca geralmente os homens, né? Ou são indicados pela comunidade, os homens são indicados. Muito obrigada, que bom, Valquíria. E sabe, Isabelle, com a sua experiência, esse lastro que você deixa para nós, porque a gente também no Brasil fica com ciúme, sabe? Que você está em outro lugar, você é nossa também. De coração brasileira. Esses anos, quanta caminhada, quanta gente passou pela vida de vocês, você e seu marido têm uma caminhada de mentoria com tantas pessoas, né? Então, você envolvida esses anos de consultório, de orientações, né? E qual seria, então, o nosso papel? Como poderíamos desenvolver? O que podemos fazer? Como colaborar com essas mulheres? O que nós, mulheres, também podemos fazer para que menos colegas nossas, menos mulheres se sintam invisíveis? Então, eu acho que como cristãos, acho que o Valquíria falou muito bem dessa questão da educação, realmente. Agora, eu vou dar a perspectiva da psicóloga, que é a questão da autoestima, da autoimagem. E como cristão, realmente, a gente precisa entender o que significa reconstruir a nossa identidade em Deus, nascer de novo, de fato, né? Porque a nossa identidade a gente se percebe através da sociedade, o que a sociedade determina para a gente como papéis, né? Então, a nossa cultura, isso não é de agora, 1 João já fala, né, que o mundo jaz no maligno e assim, a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Concupiscência dos olhos deu essa coisa do consumismo. Então, eu tenho valor a partir do que eu consumo. Para consumir, eu tenho que ter trabalho e me desempenhar para poder ganhar dinheiro. A concupiscência da carne tem a ver com prazer, né? Eu tenho que... Então, uma sociedade hedonista que privilegia a aparência. E como as mulheres são tão submetidas a
essa Tirania, né? coisa da aparência, de ser magra, da roupa, né, o quanto elas se dedicam para corresponder ao estereótipo que é tão absurdo, porque o estereótipo da Barbie que não tem nada a ver com a beleza da mulher brasileira, por exemplo, que é tão diferenciado, que é tão bonito, porque é multicultural. Então, aparência, desempenho e status, o quanto eu me destaco, né? Que tem a ver com essa busca de diploma, mas a nossa verdadeira identidade é Deus que dá, né? Assim, o meu status é ser filha amada de Deus, é dado, não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais, né? Então, é só receber. Não depende de mim, não depende do desempenho, porque a mulher, nessa busca de reconhecimento, ela se torna muito perfeccionista, ela sempre tem que fazer o melhor, tem que fazer, e ela é muito exigente consigo mesma, e aí fica a dupla jornada de trabalho, fica o estresse, o burnout, tudo isso, né? Então, quando ela percebe que o amor é dado incondicionalmente, não depende de mim, né? Só me cabe receber, já é uma grande coisa. O meu valor é inestimável, o sangue de Cristo que foi derramado na cruz é inestimável. Não tem nenhum bem que possa, né, ser comparado com o valor do sangue de Cristo. E a capacitação do Espírito Santo. Então, não é pelo meu desempenho, não é pelo meu esforço, não é. E por isso que a Bíblia diz: por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Né? Vocês já foram resgatados, já foram comprados, o seu valor já está garantido pelo sangue de Cristo. Você não precisa demonstrar. Acho que uma tentação nossa, e a tentação, inclusive, de Cristo, quando ele foi para o deserto, é: se você é filho, prove. Se você tem valor, prove. Isso é uma tentação, porque se eu tiver que provar, nunca vai ser suficiente. Sempre vou achar alguém melhor do que eu e sempre estou correndo atrás. Mas se já está dado, meu valor já está dado, já está garantido. Então, a partir do que eu recebo, eu posso transbordar. Aí eu dou porque eu recebi. Não, eu me dou para receber reconhecimento, elogio, afirmação, valor. Não, é porque eu tenho valor, porque eu sou amada, porque eu sou capacitada, que eu posso me doar para o outro. Né? Então, acho que faz muita diferença isso, me permitir receber, me saber amada por Deus, porque Deus me ama, eu posso me amar, me reconhecer, me valorizar, me respeitar, e a partir disso, então, eu posso aprender a amar o outro. Né? E aí o desafio, inclusive, não é apenas amar o outro como a si mesmo, é amar o outro como Cristo me amou, que é impossível ter um Espírito Santo. Né? Então, é por isso essa experiência de depender. E uma coisa interessante, há um tempo atrás, uns 4 anos, 5 anos atrás, eu tinha sido convidada numa igreja para falar assim: sexo frágil, o homem ou a mulher? Aí começou essa disputa, né? Quem é? Será que acha que é o homem? Será que acha que é a mulher? E muitas pessoas falam, não, geralmente dizem que a mulher é o sexo frágil, mas a mulher é mais resistente à dor, a mulher vive mais, a mulher... Daí foram falando várias coisas, mostrando que a mulher também tem muita força, né? Mas, no fundo, na Bíblia, o que diz é que é forte quem reconhece a sua fragilidade. Né? E quando sou fraco, é que sou forte. Exato. Então, a verdadeira força é depender de Deus. Glória a Deus. É libertador, porque não depende, de novo, do meu esforço. Depende de eu me acolher como eu sou e saber que Deus vai me capacitar, né? E confiar nele. E é na fragilidade que eu posso experimentar, então, esse poder. Então, assim, é importante as mulheres pararem de tentar provar que são capazes e reconhecer que são capacitadas. E aí, a partir daí, né, expressar essa capacidade, porque o Espírito distribui os dons conforme lhe apraz, não é conforme o sexo. Então, tem mulher que tem dom de ensino, tem mulher que tem dom de governo, tem mulher que é evangelista, e é conforme lhe apraz, né? Basta reconhecer os dons que Deus me confiou, né? E usar. E quanto mais eu usar, mais vai se desenvolver, que é um pouco a parábola dos talentos. Né? Enquanto eu tenho medo, enquanto eu estou inseguro, enquanto eu acho que aí eu vou esconder os talentos.
E aí eu fico esperando que alguém me dê visibilidade, que alguém me dê voz, que alguém me reconheça, e continuo escravo do outro. Mas a partir do momento em que eu confio em Deus, né, nas coisas que eu já recebi e que eu me disponibilizo, né, esses pães e peixes que eu recebi para compartilhar, daí Deus faz milagres. Que lindo, que lindo. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu queria assim, uns segundinhos para cada uma, para deixar suas considerações finais. E talvez você quer terminar diferente, quer fazer alguma pergunta, deixar uma pergunta para a mulher ou para o homem, ou você quer fazer alguma consideração? Eu só quero agradecer realmente, foi maravilhoso essa conversa com vocês. Ouvir Isabelle é maravilhoso. Poderia ficar aqui muito tempo ouvindo. E eu acho que é lembrar realmente que eu gostei muito quando ela disse, né, que a gente tem que se reconhecer como Cristo nos vê, né, como Cristo nos fez, com os dons que Ele nos fez, e entender que a gente não tem que buscar ser capaz, mas ser capacitada, né? Foi capacitada por Ele. E isso eu vou levar para mim já, tá? E eu acho que a questão da bondade também, sabe, entre nós. As mulheres muitas vezes são muito... Nós somos muito competitivas conosco mesmas, assim, sabe? De não admirar a beleza da outra, não admirar os dons ali, sabe? O sucesso. Nossa, Sucesso. sucesso, né? Nossa, aquele trabalho missionário ali tá bombando. Glória a Deus, gente. Glória a Deus, meninas, sabe? Eu acho que não é todo mundo que tem que aparecer realmente, sabe? Não é todo mundo que vai estar à frente. E tem gente que Deus vai dar os dons, vai dar as oportunidades, vai falar, ó, agora você vai lá na frente, sim. Eu quero que você vá lá e faça isso. Mas tem outras que ele vai falar, não, ó, agora você fica aqui segurando as cordas, eu vou estar aqui com você também, sabe? E eu acho que a gente tem que vestir essa camisa realmente de ser capacitada para ser quem Ele quer que a gente seja. Amém. Eu acho que aí a gente vai conseguir se enxergar e, sabe, se o outro vê, se não vê, se está vendo, se vai fazer muita diferença, sim, para a gente, né? E então que Deus continue nos abençoando a todas nós para nos enxergarmos como filhas dele, com os dons que ele nos deu e servindo com esses talentos e nos cuidando. Amém. Graças a Deus. Isabelle. Então, eu quero agradecer também a oportunidade de conhecer a Valquíria, né? E conhecer esse ministério também tão lindo lá com as mulheres. Parabéns, maravilhoso isso. E acho que se tem uma mensagem para os homens e para as mulheres, né? Acho que para as mulheres talvez pensar, se eu me sinto invisível, será que é porque eu não reconheço o meu próprio valor em Deus? Ou será que de fato existem feridas da minha infância que aí cabe a mim acolher essa menina que se sentiu negligenciada, não reconhecida, não valorizada, e eu tenho que ser pai e mãe de mim mesmo, ser adulta e ser pai e mãe de si mesmo. Acolher essa menina, valorizá-la, valorizar suas qualidades que talvez não foram enxergadas, e dizer a ela que ela vai poder contar comigo e levar ela para Deus, para que Deus a cure, a restaure e a capacite. Então, muitas vezes, diria para nós, mulheres, sair do papel de vítima e assumir a responsabilidade pelo nosso caminho, né? Parar de dar esse poder para o outro, e resgatar esse protagonismo, né? Essa capacidade de andar com as minhas próprias pernas, porque Deus está comigo. E para os homens, talvez uma pergunta, assim, por que será que é tão ameaçador dar lugar para a mulher? Né? Por que será que é tão ameaçador reconhecer? E os psicanalistas têm uma explicação, diz que a relação com a mãe foi tão forte, tão simbiótica, que custou tanto para sair dessa simbiose que o homem tem medo, né, que a mulher se aproxime.
mas eu acho que seria um convite, então, para olhar esse feminino dentro de você, homem, né? Esse feminino, essa capacidade de chorar, essa capacidade de se emocionar, essa capacidade de se sensibilizar, de ter empatia, de ter compaixão. E acho que, então, um convite para se reconciliar com essa parte muitas vezes negada, que leva a esse distanciamento. O que será que, né? Porque aquilo que eu não enxergo em mim, eu projeto no outro. Então, muito desse desencontro entre o homem e a mulher tem a ver com essa nossa dificuldade de enxergar os nossos próprios medos, né? As nossas próprias inseguranças, aquilo que a gente reprimiu. E como é importante eu fazer esse trabalho interior para poder acolher o outro, não como um competidor, como uma ameaça, mas como alguém que tem muito para me acrescentar. E é tão bom quando os homens e as mulheres conseguem trabalhar coletivamente, né, em rede, esse exercício da diversidade, da multiplicidade, porque os dons são diferentes, nós somos um corpo, e cada parte do corpo é importante. E quanto mais nós somos, mais rico e mais diversificado é o corpo, né? Amém, amém. Eu termino deixando para nossa inspiração, reflexão, um versículo da palavra de Deus, né? Bem conhecido por nós mulheres, que é o final daquela poesia tão linda de Salomão em Provérbios 31. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras serão elogiadas à porta da cidade. O texto se explica. Eu falo muito para as mulheres, né? Nosso trabalho vai ser nossa maior carta de recomendação, não é? E a beleza, tudo isso pode passar. E o que fica é o temor ao Senhor. E creio que esse programa, uma das lições que eu levo para mim também é que a nossa identidade é definida, não é? A partir daquilo da minha decisão, eu quero ser o que Deus quer que eu seja, o que Deus pensou para nós, né? Muito obrigada, queridas Valquíria e Isabelle, e todos que estão nos ouvindo, que Deus abençoe, que o Senhor abençoe cada uma de vocês que estão ouvindo, aqueles que quiserem escrever, que quiserem entrar em contato com a Junta, com a gente, estamos à disposição. Então, um grande abraço a todos. E parabéns por dar visibilidade às mulheres. É isso aí.